Bom, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos fazer o confronto desse final de semana, que foi o Mr. Big Evolution lá em Portugal, onde eu já posei algumas vezes, onde eu tive o privilégio de ganhar minha carteirinha profissional pela UABA, lá na Europa, e também fui bicampeão do Mr. Universo, lá no mesmo lugar, nesse mesmo palco, que eu vou comentar sobre esses três aqui, ó. Os três primeiros colocados, nós vamos falar sobre esta classificação específica, que também tem uma controvérsia com relação a não o Nathan ter ganhado. Ficou claro que o Nathan ter ganhado. O problema é o Nathan ter perdido pro Berrostabani e o Berrostabani, tão bom quanto ele entrou no outro campeonato, perder pro segundo lugar de agora do William Bonner. Estranho, né? Uma semana diferente da outra, ou 2 semanas ou 3 semanas, não importa, mas a regra é uma só, não tem segredo. Saca só, no site da Under Labs você tem o Whey Crush, que é o único whey gourmet do mercado, com preço compatível, com puta no sabor e produto de qualidade. Na verdade, o valor nutricional ainda é o mais importante, mas como tem um valor nutricional com uma super apresentação e um produto com coenzima Q10, multivitamínico adicionado e tudo mais, você faz valer a pena e é um custo-benefício, que é o whey com qualidade importado e preço nacional. Além disso, você encontra todos os outros, a linha toda da Under Labs, que é a creatina, plasma creatine, termostabil, tem uma infinidade. Só exemplifico para vocês que nós temos os cupons específicos para cada produto. Fechado? Vamos lá então? Peitoral lateral. Qual que é a ideia? Primeiro de tudo, nunca avaliem um músculo separado dos outros. O que mostra é a harmonia geral do físico, a definição geral do físico e o volume geral do físico, mais o volume do que a definição. Por quê? Porque teoricamente todos eles vão entrar definidos. O problema é que, por exemplo, o William Bonner é um pouco mais colado à pele do que o Nathan. O Nathan muito maior e, além de ser maior, ele tem um lance de proporções mais bacanas, linha de frame dele, que é o X, melhor do que o William Bonner. Ele tem uma qualidade muscular que inclusive está melhor do que o próprio Bonner. A definição geral do rosto está melhor do que o próprio William. Os cortes das pernas estão melhores, mesmo lateralizando, dá para você ver que ele tem um nível de corte maior, inclusive, que o Nathan e tal. É que o Nathan, o conjunto é maior. Expansão de caixa torácica, na pose peitoral lateral, você tem que avaliar a expansão da caixa torácica. O William é bem fininho, mas é muito músculo, né? Então, quer dizer, ele tem muito músculo para compensar a estrutura óssea, que é aquele negócio, Deus não dá tantas qualidades para um ser humano só. Então ele tem uma super qualidade muscular, fez um puta de um trabalho, mas a estrutura não ajuda. E a estrutura, na verdade, impede ele, é o que eu falo sempre, impede ele de ganhar de caras que são absolutamente frameados, ou shapeados, e volumosos com definição, porque ninguém come feijoada aí, entende? Aí todo mundo está de dieta, todo mundo está no limite da definição e tudo mais. Então você tem que analisar o frame como proporção e simetria. Simetria, proporção entre o lado esquerdo e direito do corpo. Você passa uma linha no meio do atleta quando ele está de frente ou de costas, e aí você divide, você compara o lado esquerdo com o direito. Qual que é maior ou menor? Tem muita diferença? Como por exemplo Flex Wheeler, Flex Lewis, como por exemplo Bobby Parris, como por exemplo Dexter Jackson. Caras que tem um lado esquerdo e direito muito igual, o bíceps direito é idêntico ao esquerdo e assim por diante. Isso chama-se simetria. Quando a pessoa tem assimetria, não dá para analisar nesta pose, porque peitoral lateral é só um lado mesmo. É o seu melhor lado peitoral. Esta é a forma com que em várias federações o árbitro central chama as poses. Seu melhor lado peitoral. Cara, o Emir, ele veio pro Brasil, cara, e ele treinou inclusive com o Johan e tudo mais, né? Cara, excepcional. E muita gente boa, me deu esse boné. Vamos lá. Nathan em primeiro. Eu particularmente coloco o William Bonner aqui em segundo ali. E o Emir, que eu vou te falar, diga-se de passagem, que é uma coisa bem, assim, diria eu como árbitro, bem assim chata. Chamar a torcida, ficar conversando com o público enquanto tá fazendo compulsórias do lado dos outros 2 atletas. O árbitro, cara, isso é muito chato. Cara, enfim, é muito chato. Alguns amigos meus fazem isso, mas eu como árbitro, eu pararia assim, esperando. Vamos lá então agora, duplo bíceps de costas. Faz esse favor para nós aí. Vocês estão num confronto, numa briga, numa guerra no palco. E nessa guerra, por mais que tenha ou não tenha público,
o público ou o locutor, ele pode chamar o público e fazer. Agora você ficar a hora inteira gesticulando, parando o confronto para gesticular para o público, não é muito legal não. Infelizmente alguns amigos fazem isso, mas não é. Se eu desse um conselho, não façam. Duplo piso de costa, olha o tamanho do Nathan De Asha e olha o tamanho do William Bonner. Então volume muscular, o Nathan De Asha é o maior no palco disparado. Eu vou te falar mais, o Emir está tão seco, posterior de coxa e glúteo é o mais marcado da competição, só que perde de volume de uma forma geral pro Nathan. E o Nathan está definido, o adutorzão está lá dentro, o glúteo bem definido, parte média abaixo das costas, o William Bonner também, principalmente as proporções entre bíceps e tríceps do William Bonner são excepcionais. Ele tem um braço muito proporcional, bíceps, tríceps e braquial. E o antebraço também, mas ainda assim a vantagem é do Nathan De Asha. Aí, no caso, cara, eu colocaria... Cara, eu tô em dúvida, mas eu acho que eu colocaria o William Bonner em segundo. Pouca coisa, pouca diferença, muito pouca diferença. Mas o Nathan tá maior, realmente, e com uma qualidade, olha lá, tá bem seco, não tem segredo. É que a estrutura é muito mais bonita. Então quando você olha assim, não precisa ver que a estrutura óssea do... Olha isso aqui, isso tudo fica bem claro, gente, olha só. Desenha um frame no meio e no meio. Desenha um frame, já saiu. Percebe que ele saiu? Por quê? Porque esta parte daqui até no chão é longa, essa parte é curta, esta parte é longa, esta parte é longa. Então o frame dele é muito melhor do que o frame do William. Por quê? Porque a estrutura óssea dele não ajuda. Além do que, olha a cintura escapular, onde começa e onde termina. Ó, tem 1 e 2. Olha aqui, ó. Olha essa cintura escapular, metade. Então assim, essa cintura escapular é excelente. Então o frame do Emir é melhor do que o William Bonner. Por isso que neste caso eu dou o segundo lugar para o Emir. E o Nathan, com toda certeza, é o campeão. E o William não está tão seco quanto no último campeonato, mas muito pouca diferença. Por quê? Porque tem coisas que você muda e tem coisas que você não muda. Estrutura não se muda, não se muda e não se muda. Outro erro básico, esse posicionamento de perna que o William Bonner usou, ele está apoiando na perna da frente, os outros dois estão apoiando na perna de trás. Apoiando na perna de trás, sobra o femoral, ó, relaxado, e aí dá muito maior volume da perna. Olha como a perna ficou estreitinha, a lá Huff Diesel, e aqui ficou a lá Phil Heath. Por quê? Porque ele apertou a perna de trás, ó. Agora aqui ele está colocando a perna de trás na ponta do pé e não da frente. Então ele está com o pé sólido e aí some o femoral. Então eu já tentei fazer algumas vezes isso com uma bosta. Então o posicionamento da perna já indicou, e o Nathan é muito maior, mas muito maior, mas muito maior. Agora o tríceps em si são equivalentes, com a diferença que o Nathan tem maior jogo de ombros e trapézios, o muito equilibrado o Emir, com parte do tronco e tudo mais, mas ainda assim eu coloco o Nathan em primeiro de novo. O William Bonner que não ganhou nenhuma pose, melhor, nenhuma pose até agora, e o Emir ganhou uma do Bonner, que foi expansão de dorsais ali. Abdômen e perna, normalmente a gente pensa que um cara com a perna muito definida, como o próprio Emir, ó, o único que posou, percebam, o único que posou certo foi o Nathan. Por quê? Porque o árbitro, todos nós, gente, os árbitros têm algumas preferências de uma forma geral, não porque eu gosto, o outro não gosta e tudo mais, nada disso. A pose chama-se abdômen e perna. Nesse caso, o único que está posando abdômen e perna de um jeito eficiente é o Nathan. Por quê? Porque ele está com as duas pernas de frente para os árbitros, porque eu não estou de lado, eu não estou aqui, eu não estou lá, eu não estou atrás, eu estou aqui na frente. Então ele está mostrando as duas pernas e está mostrando o reto abdominal, com a expansão de dorsais e peitoral. Ó. Esta largura é muito importante e é um problema para o William Bonner por causa da cintura escapular estreita. Tá? Então ele ficou de ladinho, quis estriar a perna, não adianta nada. O árbitro não vê pernas desse jeito, dá uma estreadinha depois de ter feito a do Nathan. Aí você pode pensar no oblíquo, porque o árbitro sabe que o oblíquo é bom, mas o melhor é o conjunto do reto abdominal com o oblíquo. Então, na minha opinião, peraí, vamos puxar um pouquinho aqui, vamos fazer, vale a pena voltar. Ó, aqui, ó, abdômen, ó. Tá? Vamos só para a gente ver desse jeito como o que eu estou falando faz sentido com relação ao Emir. Vamos analisar como os mais, ao contrário, tá? Entre os mais proporcionais e volumosos,
os mais definidos ganham. Dá uma olhada, tirando o William Bonner, porque ele está completamente de lado. Então quem que eu consigo confrontar? Eu dou o título aí pro Nathan, por quê? Porque ele tá de frente, eu tô vendo ele. É muito simples, não tem muito segredo, né? Como é que eu vou ver um atleta que fica de lado? É o que eu falo da Classic, a hora inteira. Ele dá até preguiça, mas enfim. Então vamos lá, eu vou analisar, ó. Tá, olhei, o Nathan de Asha campeão aqui na China e na Lua. Então, reto abdominal com o oblíquo bem marcadinhos, bem bacana. Óbvio, tem uma hipertrofia do oblíquo. Cara, é o tamanho do cara. O cara parece um boi. Olha o volume dessa perna, olha o volume dessa perna. Muito definição, não é? Mas não é o mais definido que ganha. É o mais equilibrado. É volume com definição. Então, o volume maior com definição também. Olha só, certo? Olha aqui, ó. A Tandeacha está excelente. Melhores panturrilhas, inclusive os dois são panturrilhos, mas ele também é muito boa. Então, olhando de uma forma geral, não dá para comparar o William Bonner, por isso que ele está errando com essa pose. E aqui o Emir, ele é muito rasinho perto do... Ó o volume muscular de peito. Então, olha, primeira vista, olhei, já vejo o Nathan com melhor abdominal, melhores pernas, mais volume e mais triangulamento entre o tronco e a perna, entre o tronco e o abdômen. Então, de novo, o Nathan de Asha ganhou. E o Emir foi vice. De novo, o Emir foi vice. Aí o que eu tô falando, a galera da gente bater palma e tal, aí é legal, né? Muitos atletas meus, amigos meus fazem isso na hora do mais musculoso. Por quê? Porque aí é a última pose, não vai ter problema. Então ele meio que ele vai ficar esperando, o público está esperando vocês virarem de frente e dar abdominal. Aí terminou o ar, aí fazer a mais musculoso e vamos caprichar, vamos brincar um pouco com o público, que é a última pose. Então, uma batida de palma, vamos aí, vem comigo aqui e tal, isso é legal. Faz sentido. Agora, durante a sequência, é muito chato. Mais musculoso. Vamos ver se a gente consegue parar no lugar certo. Ok. Nesse jeito que o Emir não está muito travado, você percebe pela qualidade muscular. Olha a pele do cara. Está bem seca. Volume de estrutura óssea, muito melhor que a William Bonner. Mas olha isso, e olha isso, e olha isso, e olha isso. Não tem comparação. Então, a ideia é que o Nathan está muito maior e mais proporcional do que o William, muito maior e também proporcional como o Emir, só que também está definido. Então, o quanto ele está mais definido que ele é o quanto ele está maior que ele? Não, é muita discrepância. Então, mais uma vez, uma mais musculoso em que o Nathan de Asha ganha e aí o William Bonner em segundo lugar e o Emir em terceiro, até porque o William Bonner é mais musculoso do que o Emir. Agora ele baixou e pronto. Aqui dá para você entender o que eu estou falando de estrutura óssea. Percebeu, gente, como eu não falo, eu não estou buzinando na cabeça de ninguém, não estou falando que eu sou hater de ninguém, eu sou hater de ninguém, cara. O William Bonner deve ser muito gente boa. Se eu encontrar com ele, eu vou abraçar, vou tirar foto, vou ovacionar e falar amém para ele, fazer olo para ele, não tem segredo. Mas eu tenho que ser crítico, não que ser crítico, eu tenho que ser verdadeiro. Eu, como árbitro, vejo que ele é um cara musculoso, que fez um bom trabalho, definiu o suficiente, ficou seco, tem grandes grupos musculares bem volumosos, na verdade não tem deficiências, a não ser os formatos musculares que não acompanham, formato principalmente de peito, costas, mais difícil de se ver. Femoral, bíceps femoral é muito curto, porque o glúteo vai lá no meio do fêmur, então atrapalha a visualização. Então, infelizmente, ele tem alguns problemas de estrutura óssea. Dá uma olhada nisso aqui. Olha daqui até aqui. Olha daqui. Agora, faz uma linha cortando aqui os atletas, ó. Olha daqui até aqui e olha daqui até aqui. É meio caminho, ó. Lá em longe, bem embaixo, bem curto. Olha a estrutura óssea daqui para cá e olha a estrutura óssea daqui para cá. Olha se olha, ele é um atleta embaixo e é outro atleta em cima. É nítido isso? Claro. Não tem segredo. O Nathan é mesmo atleta em cima que o de baixo. O Emir também, vamos ver se ele encaixa lá. Lá vai dar. Aí o Nathan já voltou para outra e o Emir fica ali faltando volume em relação ao William Bonner. Tá vendo? O William é muito mais musculoso que ele. Inclusive pelo fato do Nathan ganhar, teria que dar mesmo em segundo lugar pro William Bonner, apesar daquelas duas poses que o Emir ganhou. Por quê? Porque o William Bonner, de uma forma geral, ele é maior do que o Emir. Então o maior ganhou, o segundo maior tem que ganhar. Faz sentido para vocês? Vou dar um exemplo. Aconteceu há anos atrás um erro muito grave em algum campeonato de musculação
em que uma atleta da categoria Wellness estava ganhando, a segunda colocada totalmente diferente dela, totalmente, outra estética, outro shape, outro frame, tudo, altura, tudo. Ela foi em segundo. E a terceira colocada era muito parecida com a campeã. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque foge da lógica. Qual é a lógica? Se eu dei o título para aquela lá que é mais equilibrada, que não é tão alta, e a outra ficou esguia perto dela, então a terceira colocada, só se ela tivesse muito gorda, mas não era o caso. Então, o que eu falo aqui, ninguém tá ali gordo, ninguém tá ali redondo. Então, a campeã e a segunda colocada tem que ser muito próximas e não uma campeã, aí uma outra completamente diferente e a terceiro lugar próximo da campeã. Isso não existe, é falta de lógica. Então, por isso que neste caso específico, no mais musculoso, foi a que mata a pau o que eu estou falando. Quando você analisa, por que eu dei o Nathan De Asha em primeiro lugar? Por que eu coloquei o primeiro o Nathan? Porque ele é maior e mais proporcional. Então, o segundo maior de volume é o William Bonac. Então ele tem que vir em segundo, porque se o critério foi ele maior, então ele é maior do que o Emir. Ficou claro? Eu espero que sim. Porque se não ficou também, estamos chegando no final, e não se esqueçam que nós temos na Oficial Pharma, lógico, nós temos uma farmácia de manipulação da sua confiança, da minha confiança, que é a farmácia de manipulação que manipula tudo. Eu vou colocar o link aí para vocês, lá você põe as suas formulações de nutrição, de bioquímica, às vezes para curar algum problema, uma patologia também, tem os remédios, medicamentos, aminoácidos, vitaminas, minerais, não importam. O seu objetivo é formatado dentro da Oficial Pharma com facilidade, tá bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Esse foi o confronto, esse último campeonato, e que eu concordei com o primeiro, segundo e terceiro das classificações, tá bom? Um abraço.